Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, amadas, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um programa Mulheres de Fé. Desde já seja muito bem-vinda, abra o seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E hoje o assunto que nós vamos falar é quando nós devemos entender que devemos mudar de rota, não é? Como saber que estamos exatamente no lugar onde nós deveríamos estar? Sabe, amadas, quando a gente está com tudo de perna para o ar, não quer dizer que de repente a gente não está no lugar onde deveria estar, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida, mas acontecem no meio de turbilhão e nós temos que permanecer ali firme. Mas quando tudo também está calmo demais, não quer dizer também que está tudo bem, né? Que a gente não precisa se atentar a algumas coisas e precisamos fazer algumas mudanças de rota. Então, eu venho trazer aqui uma reflexão para a gente, junto com a palavra, para que a gente pudesse aqui examinar. A palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe o que é isso? Nós devemos continuamente fazermos reflexões sobre a nossa vida em Deus, para sabermos se nós estamos exatamente no lugar onde Ele quer nos plantar. Como eu falei anteriormente, não quer dizer que se tudo está bem, não precisamos fazer nenhuma alteração. Como também, se tudo estiver aparentemente ao avesso, não necessariamente estamos no lugar errado. Veja só, uma pessoa quando ela está no meio de um furacão, no miolo, no centro de um furacão, naquele lugar existe um lugar de calmaria. Tudo fica quieto, mas não quer dizer que aquela pessoa não está em perigo. Concorda comigo? Assim também, se a gente olhar para a vida de Jesus, que passou, as últimas horas de sua vida ali no Getsêmani, com uma descarga de sofrimento tão grande, a ponto de suar sangue, não quer dizer que ele estava fora da vontade de Deus. Pelo contrário, ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Então, como fazer essa nossa avaliação para saber se nós estamos dentro do plano de Deus? Eu não sei se é uma curiosidade sua, mas você já fez essa pergunta? Senhor, eu estou no lugar certo? Senhor, eu estou onde o Senhor acredita que eu deveria estar? Pai, eu estou agradando ao Senhor, eu estou fazendo a sua vontade ou eu estou fazendo a minha vontade? Ontem eu estava conversando com uma jovem e fazendo algumas perguntas para essa jovem. E eu perguntei, eu pedi para que ela me exemplificasse ali em que momento ela se encontrava, entrega da vida dela. Se era um momento que ela estava vivendo aleatoriamente, se era um momento que ela estava vivendo sem propósito. E ela me deu duas respostas. Ela disse: eu estou em dúvida. Eu disse: por quê? Ela disse: porque eu estou em dúvida entre viver para Deus e viver para mim mesma. Porque eu quero muito viver para Deus, mas eu tenho que abrir mão de tantas coisas para viver para Ele. E eu lembrei para ela sobre um versículo que diz em Jeremias 29:11, que diz assim: eu é que sei que pensamentos que eu tenho sobre vós, e é pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que você deseja. Então veja só, muitas vezes a gente estamos buscando aquilo que desejamos, aquilo que nós queremos, mas buscando ao nosso modo, a nossa maneira, do nosso jeito. E aí estamos fazendo isso sem o Senhor estar nos guardando, sem a devida proteção do Senhor. E aí o que é que a palavra diz em Jeremias 29:11?
Eu aqui sei que pensamentos que eu tenho sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Ou seja, o caminho que o Senhor tem para que o fim que você deseja chegue até você é um caminho de paz, é um caminho de proteção, é um caminho onde você está guardado. E aí, às vezes, a gente acha que é porque a gente tem que abrir mão de A ou de B, quando na verdade nós estamos sendo protegidos. Então, eu não sei se você já fez esse questionamento. Será que eu estou na vontade do Senhor? Será que eu estou fazendo a vontade dEle? Eu estou no local certo? E a gente vai trazer aqui uma reflexão para que você possa fazer essas perguntas para você mesma e possa ter essas respostas. Amém? Veja só, o primeiro ponto aqui é ter sensibilidade com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você já teve uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Você já sentiu aquela vozinha, algo que você vai fazer, e você sente aquela vozinha e diz assim, não é para eu fazer isso. Mas na sua cabeça tem tanta lógica, na sua e na minha cabeça faz tanto sentido, que besteira, vai dar tudo certo. Mas aquela voz, tem uma voz que nos guia para nos frear e nos avançar. E geralmente, quando a gente ignora essa voz, a gente se dá mal, né? Quando a gente ignora essa voz, a gente percebe que as coisas não estão fluindo muito bem. Então, nós precisamos ter sensibilidade, não só com o nosso espírito, mas com o Espírito de Deus. Priscila, eu fiquei agora muito confusa. Como assim com o meu espírito e o Espírito de Deus? Quando nós estudamos a palavra, nós vemos que o homem é um homem em 3 dimensões. Nós somos um espírito. Lembra que o Senhor soprou em nós o Espírito para que nós tivéssemos vida, ou seja, nós somos da mesma espécie de Deus. Nós somos um espírito. Temos uma alma, que é onde estão as nossas emoções, e habitamos em um corpo, que é isso aqui que você está vendo de mim, é um corpo. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai se comunicar com o nosso espírito, que é a nossa essência de Deus, para que nós possamos ser guiados. Amém? Então, nós precisamos ter sensibilidade. E eu queria, se você estiver aí com sua Bíblia, que você pudesse abrir em João 16, no versículo 13. Diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Veja só, o Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo ele vai nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo ele prescruta as profundezas de Deus e ele traz essa essência para nós. Então, o que é que acontece? Ele já sabe o caminho, ele já sabe o que vai acontecer e ele nos antecipa. Então, quando o Espírito diz assim, eu conversei com outra jovem uma vez e ela falou de uma experiência muito interessante. Ela disse que estava voltando para casa de uma cidade para outra junto com o namorado. E ela disse que o namorado estava correndo um pouco com o carro. E ela disse que ouviu aquela voz, pede para ele desacelerar. E ela disse que não deu muita bola, né? O caminho estava meio que livre, estava com pouco movimento. E ela disse que ignorou e ela disse que aquela voz continuou falando com ela. Pede para ele desacelerar. Pede para ele desacelerar. E ela ignorando, mas chegou uma hora que foi uma voz tão forte. Ela disse que foi quase como se fosse um grito dentro dela. Pede para ele desacelerar agora. E ela disse que imediatamente disse para ele, freia o carro. E aí ele parou o carro. E quando eles pararam, estava muito escura a estrada, havia tido um acidente, uma árvore tinha caído no meio da pista e tinha pessoas ali olhando aquela árvore. E ela disse que eles pararam a uma distância de praticamente meio metro. 1 metro a meio metro de distância, em cima das pessoas.
Ia ser um acidente que provavelmente alguém ia morrer. Eles também iam se machucar bastante, porque se o carro vinha correndo, bater numa árvore, pessoas muito provavelmente ia capotar. Então veja só, o Espírito Santo, ele tinha conhecimento daquilo que ela não conhecia. Ela não sabia que tinha tido aquele acontecimento, aquele acidente, e ela não tinha esse conhecimento. O namorado dela também não, mas o Espírito Santo sabia. Então ele foi até ela e disse: ei, reduz a velocidade. Ei, vai com mais cautela, porque tem algo na estrada que vocês não estão sabendo e que se você não fizer isso, vai ser dano para vocês e para outras pessoas. Então é assim que o Espírito Santo trabalha com a gente. Ele traz informações que nós ainda não sabemos de coisas que vão acontecer. E essas informações, elas são muito valiosas para que a gente possa decidir coisas na nossa vida, para que nós venhamos discernir se nós estamos no meio de um furacão, que está tudo bem, tudo tranquilo, mas se nós estamos correndo perigo, ou se de fato é uma estação tranquila na nossa vida. Ou se nós está parecendo que está tudo com um turbilhão. Eu já passei várias situações que estava tudo acontecendo e que eu olhava e eu dizia: meu Deus. Eu lembro que eu fui morar numa outra cidade e quando eu cheguei nessa outra cidade, tanta coisa aconteceu, tanta coisa se levantou na minha vida, tanta coisa contrária. Teve uma hora que eu disse: Senhor, se for para estar aqui, eu não quero estar assim não, eu quero voltar para a minha cidade. Mas eu sabia, aquela voz que falava comigo, eu sabia que eu estava no lugar onde eu deveria estar. Eu sabia que eu estava na cidade que eu deveria estar e que o socorro presente ia vir até mim como veio. Amém? Então essa voz, ela funciona como uma bússola, ela funciona como um GPS, traz informações antecipadas para eu saber se eu estou realmente no lugar de segurança ou não. O que é que um GPS faz? Um GPS, ele não tem como lhe guiar se ele não conseguir saber antecipadamente o caminho. Não é assim? Nós precisamos ir para a casa de um amigo. Nós nunca fomos. Não sei o caminho. Como é que eu faço? Eu boto no GPS. Quando eu boto lá o nome da rua, o GPS, ele absorve aquela informação. Ele diz: eu sei o seu caminho. Eu sei onde você está. Eu sei o ponto onde você precisa chegar. E eu sei traçar para você as rotas seguras, onde não é contramão. Eu sei lhe informar se o trânsito está lento. Eu sei lhe informar se existe um acidente para você tomar cuidado. Tudo isso ele traz de informação para a gente. E a gente olha para o GPS e a gente consegue discernir ali se há um caminho de segurança para que a gente possa ir até aquele lugar. É isso que acontece. E com o Espírito Santo é da mesma forma. A gente está ali se submetendo: Senhor, eu quero, traçar o meu caminho pautado na sua vontade. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero saber se eu estou no lugar onde eu deveria estar. Senhor, está tudo calmo na minha vida, mas está tudo bem mesmo? Está tudo ok mesmo? Senhor, está um turbilhão na minha vida, no meu casamento. Está um turbilhão com a vida dos meus filhos. Senhor, algo precisa ser mudado? E aí, quando a gente se conecta dessa forma com o Espírito Santo, ele diz: eu sei a situação que você está, eu sei a situação que você precisa, e eu sei traçar o caminho que você precisa recorrer até chegar onde você quer chegar. E eu vou te informar se o caminho vai ser muito fácil, se vai ser muito difícil, se tem muitas subidas, se tem muitas descidas. Eu vou conseguir caminhar você até onde você precisa chegar. Então, isso é o caminho. Eu queria abrir com vocês lá em 1 Coríntios. Abra lá, por gentileza. No capítulo 2, no versículo 11, diz assim: pois
Quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Veja só, se você estivesse aqui diante de mim, eu não teria como saber os seus pensamentos. Quem saberia é você. O seu espírito, você saberia o que estaria pensando. Então, como saber os pensamentos de Deus? Como acessar os pensamentos de Deus? Como acessar a vontade dele para a minha vida? Como acessar o que ele pensa da estação que eu estou vivendo nesse momento da minha vida? É através do Espírito de Deus. Ele que prescruta as profundezas de Deus e revela esses pensamentos a nós. Amém? Ele vai possuir todas essas informações. Mas aí eu tenho uma pergunta para você, né? Para nós. Como ter essa bússola? Olha, Priscila, muito lindo isso tudo que você falou. É tudo muito perfeito, né? Tudo muito bonito. Mas na prática parece que a teoria é diferente, né? Como viver dessa forma? É possível realmente viver dessa forma? Eu queria que vocês, ainda no capítulo 2 de 1 Coríntios, nos versículos 12 a 14, diz assim: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente a Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Veja só, ele fala que para entendermos aquilo que o Senhor quer nos entregar, é através do Espírito de Deus. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Veja só, se a gente quer entender das profundezas de Deus, aquilo que o Senhor quer nos explicar, aquilo que o Senhor quer nos trazer, nós temos que ser espirituais. Não adianta a gente querer entender com a nossa mente, com a nossa lógica, com a nossa razão. Não adianta. Temos que, se é algo pelo Espírito, nós temos que ser espirituais para compreender aquilo que o Espírito vai trazer. Eu te dei toda essa informação e para você possa ser, não faz muito sentido isso, eu não estou entendendo muito isso. Porque você está tentando entender com a mente, com a razão, e eu vou te dar o caminho para você compreender essas coisas, amém? E aí continua, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Então, por que você está sentindo essa dificuldade? Se você é uma pessoa que tem desejado isso, tem buscado isso, mas você não consegue entender. Priscila, que interessante essa experiência que essa menina do carro teve, mas eu não consigo ter essa experiência, eu não consigo discernir essa voz, eu não consigo entender espiritualmente essas coisas, porque ele está dizendo, quem não tem o Espírito Santo dentro, o Espírito Santo de Deus dentro habitando dele, não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então veja só, se a gente quer ter experiência com o Espírito Santo, se a gente quer andar, né, como eu falei aqui, de acordo com a sensibilidade com o Espírito Santo, para que ele possa nos guiar, a gente precisa baixar o aplicativo. Não é verdade? Para você colocar um GPS, para você pegar lá no seu celular, você tem que baixar lá o aplicativo. Você tem que acessar o aplicativo, seja pela internet, seja um aplicativo específico no seu celular, seja um aplicativo que já vem instalado no seu celular, mas você vai ter que instalar esse aplicativo para que você consiga pegar o ponto em que você está, colocar o ponto que você deseja ir e ele venha traçar todo o seu caminho com segurança e te dar uma previsão de quando você vai chegar. Então você precisa instalar
o aplicativo. E como é que eu faço isso, Priscila? Primeiro passo é aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz, a palavra diz, que nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus Cristo. Sabe, amadas, e o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós. E aí, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós nos tornamos espirituais. E aí, o nosso espírito consegue se comunicar com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus, os pensamentos de Deus, e ele comunica tudo isso ao nosso espírito. E nós temos a segurança de saber o caminho que nós podemos andar, o caminho que nós podemos traçar para chegar no fim que desejamos. Como é que está a sua vida? Eu queria que você fizesse uma reflexão nesse momento. A sua vida está muito tranquila, está tudo bem, está tudo em paz, não estou com nenhum problema, grande problema específico. Mas como é que está você por dentro? Você tem essa convicção de que você está exatamente no lugar onde você deveria estar? Você tem convicção de que se o Senhor voltasse hoje, você estaria junto com Ele? Você tem convicção que dentro de você, você está completamente em paz? Ou talvez você seja uma pessoa que esteja buscando a Deus e esteja passando por um momento de dificuldade em várias áreas. Esteja passando por um turbilhão de coisas emocionais ou físicas ou financeiras, mas esteja buscando ao Senhor, mas esteja ali buscando os propósitos dele. Mas você já consegue discernir a voz do Espírito para dizer assim: eu estou no caminho certo, eu estou no caminho do GPS certo. Para isso é necessário nascer de novo. Para isso, para essa segurança, é necessário aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele fez você para que você conseguisse pegar o caminho mais correto para chegar de um ponto a outro ponto. Amém? E aí, se você deseja fazer essa aliança com o Senhor, Priscila, eu quero fazer essa confissão. Priscila, eu quero ter essa intimidade com o Espírito Santo. Priscila, eu quero ter essa comunhão para que eu possa ter esse GPS dentro de mim, que sabe as coisas futuras, me antecipando para que eu ande num caminho seguro. Então, faça essa oração junto comigo. Amém? Eu vou fechar aqui os olhos e você vai repetindo comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso do Senhor na minha vida. E eu te faço hoje o Senhor e Salvador da minha vida. Te peço perdão dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu peço, Senhor, e te agradeço pelo teu Espírito Santo que vem fazer morada em mim. E eu sei que ele vai me guiar em toda a verdade. Que ele vai trazer os sonhos de Deus para a minha vida. Ele vai me revelar a vontade de Deus para mim, me guiando com segurança de um ponto para outro. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoada, minha linda, em nome de Jesus. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas.
E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.